Bom, eu não sei programar e eu criei esse aplicativo aqui do zero, só com inteligência artificial. Meu nome é Luiz Fernando Roquette, esse é o minharotina.ia.br e você também pode baixá-lo aí para o seu iPhone, por enquanto disponível só para iPhone lá na App Store, tá? O Minha Rotina, ele nasce de duas dores que eu pessoalmente tinha na minha vida, estão sendo resolvidas agora por conta do meu aplicativo, mas que eu tenho certeza que você também as tem, muito provavelmente as tem, e se você está em busca de melhorar, se você busca incessantemente por mais desempenho, por mais qualidade de vida e principalmente por alta performance, esse aplicativo pode te ajudar muito, tá? Bom, acho que o hero aqui diz tudo, né? Crie hábitos que transformam a sua vida, tá? Ele é basicamente, portanto, um coach de bem-estar que utiliza a inteligência artificial para personalizar a análise aí dos seus hábitos e te ajudar a alcançar algumas metas, tá? Quais foram as duas dores que me fizeram, tá, construir esse aplicativo sem nenhum conhecimento em programação ou nada do tipo, tá? Bom, a primeira delas é excesso de dados na nossa vida, né? Eu, como vocês podem ver, você também aí do outro lado deve estar passando por esse problema, mas eu tenho o Apple Watch, eu também comprei esse Oura Ring aqui, que enfim metrifica o sono, de uma empresa, acho que finlandesa, e os caras vêm crescendo bastante, enfim. E eu acompanhava lá dentro do aplicativo deles algumas métricas, tá? E dentro do Apple Health também algumas métricas, e cada vez mais e mais métricas, né? Antigamente a gente tinha poucas opções lá dentro do Apple Health, hoje em dia tem coisa que a gente sequer sabe para que serve. E todos esses aplicativos, eles nos entregam diariamente uma quantidade massiva de dados, tá? O que eu estava fazendo todo final de dia? Eu entrava dentro desses aplicativos, tirava print das telas, inúmeros prints, 2, 3, 4, 5 de cada um dos aplicativos, jogava tudo lá no chat GPT e falava assim, olha, resumo para mim, porque eu não consigo acompanhar esses dados, esses gráficos, tá? E daí ele me voltava com um resumo ali que ficava muito mais palatável, né? A gente conseguir avaliar e ter algum senso de tratar ou de resolver, ou enfim, né, de algum insight de performance para o nosso corpo ali, tá? E daí nasce a ideia do Minha Rotina, que no início seria essa a única função dele, tá? Seria de fato a função de reunir toda essa gama, todos esses dados que todos esses aplicativos nos entregam, nos bombardeiam, e com inteligência artificial nos entregar um resumo para que isso fique muito mais resumido e inteligível para todo mundo, tá? O fato é, só isso seria pouco. Aqui a gente está mostrando que ele já tá disponível aí, tá? Quem quiser fazer o download, minharotina.ia lá na App Store, tá? Só isso seria muito pouco, né, para o aplicativo. E daí eu comecei a pensar o que mais, né? Qual o hábito saudável que eu tentava trazer para minha vida, esse aplicativo podia me ajudar. E aí sim foi o insight de vez, que é de fato esses microafazeres das nossas rotinas aí, né, do dia a dia. Então, eu tentando melhorar, tentando ter algumas metas ali diárias, eu acabava por setar despertador no meu telefone mesmo. Então, às vezes, eu colocava 1, 2, 3, 4, 5 despertadores para fazer, olha, a hora de ir embora do trabalho, para ficar um pouco com a minha família, a hora de deitar, a hora de ler um livro, a hora de acordar, tudo isso, né? Tinha um despertador. Eu falei, putz, por que eu não posso? O acordar é difícil, né? Mas enfim, por que eu não posso resumir isso tudo aqui dentro do meu aplicativo? E daí nasce, de fato, a aptidão para ser ali o gestor da rotina que o Minha Rotina.ia tem, tá? Qual que é a dor que ele resolve, como que ele resolve, né? Eu consigo imputar dentro do minha rotina.ia. Esse é o principal alicerce aí do aplicativo, tá? Mais do que análise por IA. Eu consigo imputar lá dentro alguns hábitos que eu tenho, tá? Como acordar cedo. Eu vou mostrar isso tudo depois na demonstração, mas tentar ler aqui o 10 páginas por dia do meu livro, ir embora do trabalho, ficar com a minha família, ir para academia cedo. Eu consigo setar isso e colocar um lembrete diário, de horário, e aí ele me avisa quando der a hora, né? Ele vai me avisar ali e falar assim, ó, tá na hora de você ir para casa. Eu vou receber uma push notification aqui no meu telefone, ó, tá na hora de você ir para casa, vou pegar minhas coisas e vou para minha casa. Vou marcar ali dentro do meu aplicativo que eu cumpri esse hábito saudável, que eu cumpri esse hábito dentro, né, de uma série de hábitos. Então, posso escolher alguns hábitos ali, por exemplo, hábitos relacionados à saúde, hábitos relacionados a trabalho, hábitos relacionados a crescimento pessoal e também alguns relacionados aí também a crescimento profissional, que não sejam ligação direta com o trabalho, tá? Mas enfim, a partir do momento que eu começo a cumprir esses hábitos, eu vou lá e aperto, falo, ó,
cumprir esse hábito hoje, tá? E aí, com uma rotina bem gamificada, né, com um ambiente bem gamificado, ele começa a me trazer inputs. Ele começa primeiro a me dar alguns experience points ali, né? Então ele me dá alguns pontos de experiência ali por ter cumprido a rotina, por ter cumprido, né, os meus objetivos. E aí, de uma maneira bem divertida e bem gamificada, eu consigo ter acesso ao histórico disso, então eu consigo ver se eu cumpri, quais os hábitos que eu cumpri nessa semana, quais os hábitos que eu cumpri nesse mês, nesse trimestre, nesse semestre, nesse ano, e principalmente quais que eu não cumpri, e eu consigo até ter alguns insights com a IA. Então a IA consegue avaliar essa minha rotina de dados aí, tá? E me trazer, se não, alguns pontos de atenção, né? E alguns pontos de melhoria para para a minha rotina, tá? Então isso me ajudou bastante a conseguir cumprir alguns objetivos, como ler toda noite, eu tento ler 10 páginas de um livro, tá? De novo, como ir embora um pouco mais cedo do escritório, ficar com minha família. Eu também tenho alguns hábitos ali relacionados à hora de gravar conteúdo, né? Uma coisa que a gente tem aí, principalmente tenta, né? Desenvolver algum tipo de personalidade dentro da internet, sabe quanto é difícil ter essa disciplina. Então, isso tudo, ele me ajudou bastante e o principal, tá? É grátis, é só você clicar aí, você vai conseguir também ter a sua rotina otimizada com o minharotina.ia.br. Baixa lá.